dia. É uma alegria estar mais uma vez na sua casa compartilhando a palavra de Deus. E essa palavra falou muito ao meu coração, foi inspirada numa pregação de um amigo meu, pastor de São Paulo, e eu quero muito trazer isso para vocês, porque falou comigo e eu tenho certeza que vai falar com você também. Está em Gênesis capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 22. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura, a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para as conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Essa é uma passagem que traz muito à minha memória também o que nós vemos nos nossos dias. Geralmente, os sonhadores são pessoas muito jovens. Eles estão começando a sua história de vida, estão entrando no mercado de trabalho, estão descobrindo o mundo que até então era desconhecido para eles e começam a idealizar muitas coisas no que vão fazer, como enriquecer, como crescer. Enfim, eles têm muitos sonhos que são colocados dentro do seu coração. E quando começam a trabalhar, geralmente não começam na área que pretendem, não começam realizando os seus sonhos. E aquilo traz uma frustração muito grande, porque não está fazendo o que gostaria de fazer e o seu rendimento também parece ser muito baixo diante dos sonhos que tem pela frente. Quando nós vemos pessoas assim, nós olhamos para a palavra de Deus, que ela mostra uma realidade que não é só o sonho de jovens, mas foi uma realidade do passado e é uma realidade de hoje. O mundo que nós idealizamos dentro de nós, nosso mundo interior, ele entra em choque com o mundo exterior. Quando nós tiramos o projeto de dentro de nós para a realização no mundo em que nós estamos inseridos, há geralmente um choque muito grande com as pessoas que nos cercam. Primeiro, por não acreditar no sonho. Segundo, por achar grande demais. Terceiro, por avaliar as questões humanas. Não tem dinheiro para isso, não tem o lugar para isso, não tem. E acaba trazendo um desânimo muito grande no coração daqueles que realmente querem crescer. E essas pessoas, elas parecem não querer que a pessoa cresça, até porque entra num nível de competição no mercado de trabalho e é desanimador ter alguém que parece ser melhor do que você. Mas todos nós somos capazes de crescer, de avançar, de ir mais longe, realizar de fato tudo aquilo que está dentro do nosso coração e não anular os sonhos
porque há barreiras e há dificuldades externas. Isso sempre existiu, vai continuar existindo, porque somos pessoas muito diferentes uma da outra. Quando nós olhamos o versículo 11 desse capítulo, ele traz para nós uma realidade. Deus fez algo lindo e colocou dentro do homem para que ele vivesse a pureza, vivesse a santidade, vivesse uma vida extraordinária, preparou um jardim para que isso acontecesse, só que tudo mudou. E aqui, quando nós chegamos no verso 11, a visão de Deus não era mais aquela visão do que ele fez, não era mais o projeto que ele tinha inicial para o homem. Aqui diz a palavra de Deus que a terra estava corrompida e, à vista de Deus, ele não só viu corrupção, mas viu que essa terra estava cheia de violência. A visão que Deus tinha no princípio, colocado dentro do coração do homem, hoje nem se compara, no texto, se compara com a realidade que eles estavam vivendo ali no tempo de Noé. Deus agora estava tendo uma visão muito distorcida, era corrupção e violência. E no meio dessa corrupção e violência que Deus estava vendo ali na terra, ele toma uma decisão, porque tudo isso aconteceu porque o homem decidiu, diz o texto, ele estava corrompido o seu caminho na terra. Ele fez uma escolha pelo seu caminho. E esse seu caminho na terra, ele trouxe problemas no relacionamento, na vida social da comunidade. Houve problema no lugar onde essa família estava inserida. Mas Deus não viu só corrupção. Ele desejou destruir tudo, mas ele também viu uma família. E quando ele viu essa família, ele disse: eu não vou destruir esse homem que é justo por causa de todos eles. Mas Deus fez uma coisa extraordinária. Deus entrega nas mãos de Noé um projeto audacioso, um projeto muito além daquilo que ele podia fazer. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando Deus coloca um projeto nas nossas mãos, se é de Deus, ele não somente diz o que é, mas ele diz como realizar. Se tem algum projeto grande dentro do seu coração, que você sabe o que se trata, mas não sabe o como, esse projeto é pessoal, saiu do seu coração, não veio de Deus. É algo muito seu que você está querendo realizar. Porque todos os projetos de Deus, ele diz o que e ele diz o como realizar. Nesse caso, ele disse para Noé: Noé, você vai construir uma arca. Você vai colocar dentro dela, ela vai ter medidas específicas, ela vai ter 3 andares. Era uma arca gigante. Se colocar na metragem que nós conhecemos hoje, ela teria 135 metros de comprimento, ela teria 22 metros e meio de altura e ela teria também 13 metros de largura. Veja que era um barco grande demais até para aquela realidade, que nunca tinha visto chuva, não tinha visto água, não morava próximo de água. Então, o que Noé enfrentou foi algo muito anormal, porque o sonho estava dentro dele, o projeto foi plantado dentro dele, era audacioso, era algo que ele nunca tinha feito. E aqui tem uma outra coisa para apreciarmos. Deus, ele não vai ficar repetindo as mesmas coisas com você. Quando ele te chama, ele tem coisas novas que teus olhos não viram para que você possa realizar, coisas grandiosas até, que você ainda não tocou, você ainda nunca executou. E aqui é um dos problemas, porque nós olhamos e queremos ter o controle. Isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já fiz lá atrás, eu vou repetir. Deus não quer que você fique repetindo experiências velhas. Ele colocou um projeto que aquele homem nunca tinha realizado. Ele não era engenheiro, não era carpinteiro, não era arquiteto, ele não era nada para poder concluir ou realizar aquele projeto audacioso que Deus lhe deu. No entanto, nós precisamos entender o que Deus
Ele tem para cada um de nós. Quando Ele entrega um projeto grandioso nas suas mãos, saiba que você vai encontrar pessoas para tentar roubar esse projeto de você, esse sonho do seu coração. E foi o que aconteceu com Noé. Durante o período que ele ficou executando essa arca, foram 100 anos. 100 anos é muito tempo ouvindo zombarias, ouvindo risadas, ouvindo chacota das pessoas. E ele estava preso apenas pela palavra de Deus. Nesse período de 100 anos, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus falou com Noé apenas 2 vezes. 2 vezes. Sabe por quê, queridos? Deus não precisa ficar repetindo a sua fala. Quando Ele fala com você, Ele falou. Ele não fica mudando de ideia de um dia para o outro. A ordem que Ele deu, Ele manteve o tempo inteiro, não houve mudança. E aqui uma orientação para mim e para você. Nós temos que nos conformar com a fala que Deus nos deu, não importa quanto tempo atrás, ela vai se cumprir se saiu da boca de Deus. O que acontece é que somos extremamente incrédulos. Não, eu vou na igreja fulana de tal, porque lá tem um profeta, Deus vai confirmar no meu coração. Não, se meu líder me ligar amanhã cedo, eu sei que Deus falou comigo. Não, queridos, temos que parar com isso. Isso é incredulidade, nós estamos anulando a voz de Deus na nossa própria vida. Deus não quer tratar conosco assim. Os projetos que Ele nos coloca no coração, ainda que muito audacioso, muito grande, vai investir muito, vai necessitar de muito investimento, não importa. O que importa, quem deu o que vai dar o como. Ele vai dar as condições, ele vai levantar pessoas que vão ajudar você a realizar esse seu projeto. Mas somos incrédulos e aqui nós ficamos olhando para aquelas pessoas que zombam, aquelas pessoas que riem, aquelas pessoas que não acreditam na nossa vida. E o que nós temos que pensar aqui? O projeto não é meu, mas eu preciso obedecer. Aqui está a nossa parte, queridos, obedecer, porque todos os detalhes já foram entregues a nós. Os nossos sonhos, eles caem por terra porque nós mesmos esquecemos. Não acreditamos nele, não alimentamos e acabamos esquecendo esses projetos. Mas os de Deus não, eles não morrem. Ainda que por um tempo você não traga mais a sua memória, vai passar uma hora em que Deus vai trazer. Você lembra o que eu lhe disse? Você lembra o que eu falei com você? E às vezes nós nos fazemos de tolinho diante de Deus, mas Deus ele não esquece. Quando ele deu o projeto para Noé, ele detalhou os andares, o que teria em cada andar, a porta, a janelinha, e ele teve o cuidado de ele mesmo fechar aquela porta. Por que ele fecha? Para que você não seja levado pelas circunstâncias externas. Quais eram as circunstâncias externas? Na hora que veio a chuva, que ela caiu de uma forma intensa, como eles nunca tinham visto, que até então não tinha chovido sobre a terra. Mas na hora que a chuva começou a cair, o povo ficou apavorado, atordoado. E eles começaram, eu penso, a bater na arca. Ei, Noé, abre aí, abre essa porta, deixa a gente entrar, nós queremos entrar. Mas agora já era tarde. Agora quem fechou a porta foi Deus. Não quero que você leve para aquilo que a gente já escutou muitas vezes, que a arca é a salvação e que a porta foi fechada. Eu não estou aqui colocando um paralelo da arca com a salvação. Eu estou colocando aqui a arca como um paralelo ao seu sonho, ao seu projeto. Quando ele já estiver pronto, quando você conseguir realizar de fato o sonho do seu coração, muitas pessoas vão querer se agregar a você. Muitas
muitas pessoas vão querer participar junto com você, até aqueles que riram, até aqueles que zombaram, aqueles que disseram claramente que não acreditavam no que você estava fazendo. Mas deixa eu lhe falar algo, quem fechou a porta da sua vida para essas pessoas foi Deus. Deus, ele não vai querer mais que essas pessoas caminhem com você. Pode ser salva, pode ir para a glória, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser quem for, mas ele não vai fazer mais parte desse projeto que Deus entregou para você. E Deus não vai permitir, porque foram mais de 100 anos ouvindo zombarias, críticas, chocarrices, para que você não acreditasse no sonho. Mas chegou a hora em que o juiz entrou em ação. Esse projeto eu dei para você e eu fechei a porta, porque essas pessoas não vão participar junto com você desse projeto. Era algo muito exclusivo, era muito deles. Por isso que nós precisamos ver que quando o Senhor decide, ele decide. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mais uma informação que eu quero trazer para você nesse texto que passou aqui. Por que que Deus não quer que essas pessoas entrem na sua vida outra vez? Mais uma ilustração. Vocês lembram da história de Jonas? Todo mundo conhece que ele foi para uma viagem totalmente contrária ao projeto de Deus. E quando ele sai para essa outra viagem, ele entra num barco que não era para ele ir. Aqueles marinheiros eram homens experientes, eram homens treinados, as viagens deles sempre eram muito tranquilas, mas desde que aquela pessoa entrou naquele navio, a viagem entrou numa tempestade terrível. Por isso que Deus não vai permitir que pessoas entrem no nosso barco, porque vão trazer tempestades, vão trazer transtornos, vão trazer problemas para a nossa caminhada, porque esse sonho, esse projeto, Deus entregou para uma pessoa muito específica, Noé. Ele entregou um projeto muito específico na sua mão, você que está me assistindo nesta manhã. Então não permita que outras pessoas que não credibilizaram o seu projeto queiram entrar no seu barco também, porque começou a chuva. Não, vai vir tempestade, então ponha como Jonas para fora do barco, porque quem está tratando de Jonas é Deus. Não eram os marinheiros, não eram as pessoas que estavam ali, eles tinham que se livrar dele. Então, queridos, não somos nós que vamos estar cuidando dessas pessoas que não nos queriam, que não nos credibilizavam. Saia do nosso barco, porque agora quem está cuidando de vocês é o próprio Deus. Isso é importante entender, porque só depois que ele foi lançado fora, a tempestade se acalmou e os marinheiros puderam seguir a sua viagem. Se você teima com Deus, a tempestade vai te alcançar, vai ter tempos difíceis outra vez, e precisamos seguir o projeto de Deus em calmaria, como ele fez com Noé. Toda aquela geração, ela morreu. Todas aquelas pessoas que não quiseram ouvir, que ficaram ridicularizando o homem de Deus, eles pereceram naquilo que eles não credibilizaram. E Deus trouxe calmaria ao coração de Noé. Eu penso que Noé, naquele dia, ele podia até ter pensado, não, se eu tivesse o poder de abrir a porta, eu abriria, porque eu fiquei com pena deles. Queridos, quando Deus entra em juízo contra o homem, nós não podemos querer usar a nossa misericórdia, a nossa compaixão, porque nós não usamos na hora certa. Nós queremos usar na hora que Deus está trazendo a correção. Tem momentos que Deus está tratando com o discípulo que nós não podemos entrar na vida dele. Temos que deixar Deus continuar o processo para que haja cura e libertação. Nós queremos usar essa capa de religiosidade. Poxa, eu estou com pena do fulano, ele está passando tal coisa e tal coisa. Não é hora da pena. Ele está colhendo o que foi plantado. Essa é a lei da semeadura que Deus nos deu. Por isso que precisamos aprender a ter ao nosso lado as pessoas certas. Quem vai estar andando conosco nesse projeto? Tem gente que não pode
caminhar conosco? Quem são essas pessoas que Deus vai separar para estar conosco nesse projeto? Então, a salvação que o Senhor tem para nós, a redenção é uma coisa, mas a execução dos projetos de Deus é outra história. Deus decidiu que quem iria executar esse projeto grandioso era Noé e sua família. Todos eles ficaram envolvidos nesse projeto, todos eles desempenharam, desenvolveram, foram longos anos, mas aconteceu. O projeto foi concluído. Nossos sonhos, irmãos, eles têm um lugar certo e ele será concluído também. Se nós tivermos esse lugar certo, onde Deus nos colocou para realizar o sonho dele nessa terra, isso vai acontecer. Isto é fato. Outra coisa importante que nós temos que entender é onde Noé estava. Ele não ficou lá fora junto com as pessoas, ele estava dentro da arca. Você que recebeu o projeto de Deus não pode terceirizar isso para outras pessoas. Lembre-se, o sonho é seu. O projeto foi colocado nas suas mãos, então pegue no arado e não olhe para trás. Só temos que estar no lugar certo, na hora certa. Outra coisa, antes de sair daquele lugar, Deus ainda esperou mais 7 dias para que as águas pudessem cair. A arca fechada, cheio de animais, cheio de toda a provisão que eles precisavam para aquela viagem, mas as águas nada de chegar. Isso é para quê? Testar a sua fé. Eu vou continuar acreditando, ainda que os meus olhos não estejam vendo. Era uma chuva o esperado, 7 dias e nada de chuva. A zombaria aumenta lá fora, a gritaria aumenta lá fora. Você é doido, sai daí, o que você está fazendo aí dentro? Muitas coisas eles podem ter ouvido daquelas pessoas que estavam lá. Afinal, a Bíblia diz que o coração deles estava corrompido e estava cheio de violência. Era hora, então, deles entrarem em ação. Era hora deles verem o que Deus tinha para fazer com aquele povo doido que estava trancado dentro da arca. Só que Deus, ele não é exibicionista. Deus não trabalha para aparecer. Ele trabalha para cumprir aquilo que ele tem do seu coração para conosco. Outra coisa que nós queremos que você guarde, o segredo do sucesso do seu projeto é seguir as instruções. Tudo deu certo na vida de Noé, porque ele seguiu rigorosamente todas as instruções de Deus. Não queira fazer nenhum tipo de adaptação. Não queira mudar o que Deus já determinou que seria. Se Noé não tivesse obedecido à risca o projeto, ele teria falhado. Mas ele tinha temor no coração de Deus. O que ele te mandou fazer, faça do jeito que ele mandou fazer. Siga as instruções. Ele foi salvo porque ele seguiu as instruções de Deus. Se Deus deu um projeto, queridos, fique certo de que ele vai ter sucesso quando nós obedecermos às instruções que nós recebemos. E a última coisa, a Bíblia, ela também nos ensina, ela também nos dá instruções. Nós precisamos conhecer este livro para seguir as instruções que estão escritas nele. Quantas vezes Deus falou com Noé? Apenas 2. E quantas vezes Deus vai precisar falar comigo e com você para que a gente entre no nível da obediência? Nós não somos mais aquela criança que a mãe precisa repetir várias vezes o que ela tem que fazer. Não, queridos, nós agora somos filhos de Deus e como filhos de Deus devemos obedecer à voz do nosso Pai. Ele não precisa repetir por várias bocas de homens ou mulheres de Deus o que ele tem para fazer com a minha e com a sua vida. Quando ele te fez um chamado, ele já deu o comando logo no princípio e de fazer discípulos em todas as nações. Esse foi o comando. Então, faça discípulos. Não, eu não sei o que Deus tem para a minha vida.
Onde você está que você não lê o livro? Ele já deu o seu serviço. Faça discípulos, pregue o evangelho, consolide uma vida, firme os passos dela na presença do Senhor, esteja ensinando o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho do devocional diário com Deus, e eles vão se fortalecer e fazer o mesmo. Essa é uma instrução que ele deu para todos nós. Mas nós ficamos dentro das igrejas sentados. Eu não sei qual é o meu chamado. Deus chamou todos nós para fazermos parte da sua família e para representar o seu reino nessa terra. Esse é o chamado de todos nós. Uns vão cumprir o seu chamado cantando, outros tocando, outros orando, outros jejuando, outros indo para as nações da terra, mas a essência de tudo isso é ganhar vidas para Jesus. O louvor não é para exibir-se na frente das pessoas, não é para ocupar aplausos ou capturar aplausos para si, mas para conduzir a congregação à presença de Deus, conduzir a intimidade com o nosso Deus. Quando Deus fala, irmãos, e Ele nos mostra o que fazer, nós não precisamos estar buscando significado. Mas eu não sei para que isso, não sei para que aquilo outro. Nós não precisamos questionar isso de Deus. Apenas obedeça às instruções. Esse foi o segredo da vida de Noé, a obediência. Todos entraram na arca e o texto diz no final do capítulo que eles levaram tudo que se come, tudo que eles precisavam para se alimentar naquele lugar. Aqui é o segredo meu e seu. Seja qual for o lugar que o Senhor nos plantar, pode ser no Brasil, fora do Brasil, na capital ou no interior, ou lá nos ribeirinhos, em qualquer lugar. É fundamental que nós não esqueçamos de levar aquilo que vai nos alimentar. Ele diz, leve tudo que te alimenta. Não tem nada que vá te alimentar melhor no campo de trabalho onde Deus te plantar do que a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser consumida todos os dias. Orar ao nosso Deus, buscar a sua face, buscar o direcionamento para aquele dia, a bênção de Deus para as pessoas que você contactar, elas sejam um instrumento de Deus na sua vida. E ele termina dizendo, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E por isso ele foi salvo do dilúvio. Ele não pereceu junto com todos os outros daquele local. Deus, ele quer uma pessoa que confie nele nesse nível. Seja qual for o projeto que ele quer colocar nas suas mãos, confie no Senhor, siga as instruções, se alimente da palavra, não fique buscando confirmações da boca de outras pessoas, não se importe com aquilo que estão falando, é grande demais para você, você não vai dar conta, isso não vai acontecer, não dê ouvidos a essa voz. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se agarre nisso, siga em frente e Deus vai abençoar você e a sua família. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.